Não quero gota, não quero gota. Quero você gostoso todo na garrafa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nessa edição, a gente vai tratar de marxismo, do conceito, e de seu uso, especialmente no debate atual da política nacional. Afinal, o que é marxismo? E o que definitivamente não é? Essa conversa vai se dar ao som da trupe Chá de Boldo. Não quero ponta, não quero ponta. Quero você feito fumaça na minha boca. Não quero ponta, eu quero tanto. Vamos pensar essa edição do Politiquês sobre marxismo em duas partes. A primeira, mais teórica, sobre o conceito do termo. Você que ouve esse podcast está acostumado com isso. Mas aí a gente vai para uma segunda parte, que vai buscar desfazer alguns mitos sobre o marxismo, especialmente aqui no Brasil, onde marxismo e comunismo são usados por setores da política como ameaças reais, em especial pelo grupo que ascendeu ao poder após as eleições de 2018, incluindo o presidente eleito Jair Bolsonaro. A gente quis que essa conversa tivesse pluralidade. Para isso, falou com fontes que têm pontos de vista que não partem necessariamente do mesmo lugar, apesar de, eventualmente, chegarem no mesmo lugar. A gente falou com o Celso Rocha de Barros, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford e colunista do jornal Folha de São Paulo. E a gente falou também com Eduardo Wolff, doutor em Filosofia pela USP, editor do blog Estado da Arte no Estadão e curador assistente do projeto Fronteiras do Pensamento. Bom, vamos começar essa primeira parte. Afinal, o que é marxismo? Ouça primeiro o Celso Rocha de Barros. Marxismo é o nome de duas coisas bastante diferentes. É o nome de uma corrente filosófica criada pelo Karl Marx, no século XIX, e é o nome de um poderosíssimo movimento político do século XX que foi criado pelo Lenin, o revolucionário russo. O marxismo como filosofia era uma corrente filosófica cuja ideia central é a importância central do trabalho na história humana. O trabalho como forma privilegiada de interação do homem com a natureza, o trabalho como tema central para decidir como uma sociedade será organizada, as lutas em torno de como organizar o trabalho, as lutas de como distribuir os frutos do trabalho. Os autores marxistas, em geral, são muito sensíveis a temas como luta de classes, que são as lutas em torno do trabalho, e as crises econômicas, que são os momentos de desorganização do processo de trabalho que levam às transformações sociais. O Marx achava que no fim dessa história, que ele contava de a história humana como uma sucessão de maneiras diferentes de organizar a produção, de organizar o trabalho, ele achava que o fim desse processo seria a constituição de uma sociedade de tipo superior, o comunismo, em que o trabalho não seria mais explorado, o trabalho seria livre, e isso seria possibilitado, inclusive, pela extraordinária prosperidade que a humanidade conseguiu a partir do capitalismo. Se você pegar o Manifesto Comunista, é uma das maiores homenagens às realizações da burguesia jamais escritas, foi o Manifesto Comunista. Esse projeto do Marx ele não conseguiu fechar o seu raciocínio, ele não conseguiu provar que o desenvolvimento econômico eventualmente levaria a uma sociedade comunista. Mas as duas vertentes do trabalho dele, tanto as suas análises críticas do capitalismo, quanto a sua concepção do que seria a emancipação humana, do que seria um homem livre, as duas coisas tiveram muita influência intelectual no século XX e gerou uma tradição intelectual bastante fértil. Houve grandes intelectuais marxistas e os grandes intelectuais do século XX muitas vezes absorveram temas ou ideias do marxismo, mesmo que não se tornassem marxistas. Agora vamos ouvir o Eduardo Wolff, que reforça alguns pontos do Celso e traz alguns complementos. É impossível responder de maneira completa essa questão a respeito do que é o marxismo. Até mesmo em um livro isso seria difícil, o que dirá numa resposta curta para um podcast. De todo modo, marxismo é o termo que usamos para designar a doutrina filosófica, política e econômica do alemão Karl Marx. É um pensador profundamente influenciado, por sua vez, pelo idealismo de Hegel, pela sua teoria da história, pelas teorias econômicas dos britânicos, como Adam Smith, Davi Ricardo, e pelas variadas correntes do socialismo utópico, especialmente os franceses, como Fourier.
Em meio a essas diversas controvérsias e heresias que marcaram a história do movimento marxista, pode-se dizer, assim, em linhas gerais, que o núcleo duro dessa doutrina envolve o chamado socialismo científico. Esse socialismo científico, por sua vez, está comprometido com leituras econômicas reducionistas que prevêem supostas leis de desenvolvimento da sociedade capitalista, os consequentes desdobramentos sob a forma de novas etapas do destino humano, a sociedade socialista que suplantaria o capitalismo este que seria consumido por suas contradições internas, e uma concepção de natureza humana e de história, que a gente chama genericamente de materialista e que envolve conceitos muito complexos, assim como os da economia, como luta de classes, mais-valia, alienação, mercadoria, etc. e tal. E é importante tentar lançar uma luz um pouco mais crítica aqui, né? E nesse caso, valeria a pena recorrer à resposta do grande Raymond Aron, que trata o marxismo como o ópio dos intelectuais. Isto é, o marxismo é a narrativa mítica que serviu de base para a religião secular mais perigosa e violenta da história das ideologias políticas. Tanto o Celso quanto o Eduardo fazem uma separação importante a respeito do marxismo, apesar de usarem termos diferentes. A gente tem o marxismo, primeiro, como pensamento político, econômico, algo criado no século XIX a partir de ideias do alemão Karl Marx, com destaque aí para as obras dele, o Manifesto Comunista, que ele escreveu em parceria com Friedrich Engels, e também o Capital, um conjunto de livros que traz uma análise do capitalismo que, para muitos capitalistas, inclusive, e até antimarxistas, é considerada uma das obras mais importantes dessa área. Bom, a gente tem o pessoal que segue esse pensamento, a doutrina do Marx, e depois aí vem uma segunda fase, que é a fase da tentativa de colocar a teoria em prática. E isso aconteceu no século XX. A Revolução Russa, de 1917, é chave nessas tentativas. E um de seus líderes, o Vladimir Lenin, que depois viria a ser sucedido pelo Joseph Stalin, é uma figura central para uma nova interpretação do marxismo, que o Celso explica aqui pra gente. É uma coisa que nasce sobretudo quando o Lenin cria sua teoria do Partido Comunista, cria o seu modelo do Partido Comunista, que seria uma organização que seria uma verdadeira máquina de guerra, um partido ultracentralizado, que conduziria ao processo de transformação histórica até o comunismo. Isso é bastante estranho, a teoria original do Marx, porque na teoria original o processo seria mais ou menos natural. O desenvolvimento haveria revoluções, porque sempre há nas transições entre modos de produção, mas o Marx claramente acreditava que havia coisas na natureza do processo histórico que eventualmente nos levariam ao comunismo, sem necessidade de uma grande operação política como o Partido Comunista que conduzisse o processo a ferro e fogo. Agora, foi isso que fez sucesso no século XX. Né? Assim, o marxismo do século XX é muito mais o Lenin do que o Marx. O Celso cita agora algumas dessas experiências do século XX, das quais emergem outros nomes relevantes nesse debate, como o do líder revolucionário chinês Mao Tse-tung. É notável que o comunismo só tenha de fato chegado ao poder, na imensa maioria dos casos em que o comunismo chegou ao poder, foi em situações de crise do Estado, quase sempre provocadas pelas grandes guerras do século XX. O Estado russo já havia sido quebrado pela Primeira Guerra Mundial quando os bolcheviques tomaram o poder, o Estado chinês já estava quebrado pelos japoneses quando Mao tomou o poder na China, o comunismo chegou na Europa Oriental pelas armas, pela invasão do Exército Vermelho quando os nazistas foram derrotados, e quase todos os outros regimes comunistas do mundo foram fundados sobre as ruínas dos antigos impérios coloniais, foram fundados no bojo de guerras de independência. E assim o mundo socialista, como era chamado, passou a ser constituído pela União Soviética, que era a Rússia e mais diversos países vizinhos que hoje são independentes, como a Ucrânia ou o Cazaquistão, pela Mongólia, China e Vietnã, além de outros países menores como Camboja e Laos, na Ásia, e por uma série de países africanos, como Angola, Cabo Verde, Moçambique e por Cuba. E o Eduardo complementa a apresentação dessa lista falando um pouco mais sobre as nuances do pensamento marxista que inspirava todos esses regimes. É preciso fazer menção a uma disputa que talvez seja mais teórica do que propriamente política, isto é, muito frequentemente se discute e se disputa quão fiel
pode ter sido esta ou aquela implementação em um regime, em um governo, das doutrinas de Karl Marx, das doutrinas marxistas. Independente dessas disputas quanto à fidelidade da implementação, não há muita discussão em reconhecer que os países que se reivindicaram como tal constituem um bloco mais ou menos comum, mais ou menos homogêneo da gente identificar. Em primeiro lugar, nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Mais adiante nós teremos ainda a Revolução Chinesa, que também se tornará socialista a partir das leituras muito peculiares de Mao Tse-tung da doutrina marxista. E nós teremos ainda na América Latina, na América Caribenha aqui, Cuba e também a Coreia do Norte e o Vietnã como ainda existentes regimes de inspiração socialistas que remontam à doutrina marxista, independente de quaisquer disputas teóricas a respeito de quão fiéis são as implementações desses regimes àquilo que foi efetivamente pensado por Karl Marx. Teoria e prática. É aí que a gente dá mais um passo nessa conversa. Em resumo, quais foram os resultados dessas experiências? Ouça primeiro o Celso. Os resultados foram, em geral, ruins, porque os países que adotaram o comunismo acabaram se tornando ditaduras terríveis. Em vários casos, como a União Soviética do Stalin ou a China do Mao, o número de mortos pelo regime se conta em milhões. Esses mesmos países, por exemplo, também tiveram crises de fome causadas durante a coletivização da agricultura, em que também morreram milhões e milhões de pessoas. De modo que esse simples aspecto dramático de repressão e mortandade já faz com que seja difícil imaginar o que poderia compensar esse drama todo dessa experiência. Enfim, a experiência do comunismo então foi uma experiência de ditaduras totalitárias bastante pesadas, bastante repressoras. Economicamente falando, o quadro é um pouco mais complicado e o resultado variou de país para país, de período para período. Em geral, os países mais pobres, que se tornaram comunistas, se deram comparativamente melhor. Eles conseguiram boas taxas de crescimento por alguns anos e construíram políticas sociais mais robustas do que as de países de nível de desenvolvimento semelhante. É o caso de Cuba, por exemplo. Por outro lado, não há dúvida de que países que chegaram no comunismo já um pouco mais ricos, como os países da Europa Central, a Hungria, a Tchecoslováquia, enfim, certamente teriam se dado melhor se não tivessem sido comunistas, se tivessem continuado crescendo junto com o resto da Europa capitalista. E os resultados positivos do comunismo na economia, em geral, se concentram nas suas primeiras décadas. Enquanto a questão foi copiar pela ação do Estado o tipo de desenvolvimento capitalista, o tipo de economia que o capitalismo criou nas primeiras décadas do século XX, o tipo de produção, o tipo de fábrica que o capitalismo tinha no começo do século XX, o comunismo em geral conseguiu fazer isso com um razoável nível de sucesso. E isso gerou as altas taxas de crescimento da União Soviética durante algumas décadas, possibilitou a União Soviética ganhar a Segunda Guerra e fez com que até o começo dos anos 50 você pudesse especular se a União Soviética eventualmente não ultrapassaria os Estados Unidos. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi que, do lado do capitalismo, a flexibilidade e o dinamismo muito superior da sociedade de mercado produziu transformações econômicas muito aceleradas ao longo do século XX que os países comunistas não conseguiram acompanhar. Os países de economia planificada, socialista, não conseguiram ser tão inovadores e tão dinâmicos quanto os países do capitalismo liberal. Deve-se dizer, inclusive, que o capitalismo foi muito mais capaz de se reformar, inclusive absorvendo elementos positivos do socialismo, como a educação e saúde pública, do que o socialismo foi capaz de se reformar. Houve várias tentativas de reformar o socialismo, introduzindo mais elementos de mercado, e nenhuma delas foi bem sucedida. Na tentativa mais importante de todas, que foi quando o líder soviético Mikhail Gorbachev tentou transformar a União Soviética em um país mais aberto e mais livre, o comunismo acabou em muito pouco tempo e quase ao mesmo tempo em quase todo lugar. Hoje em dia, o comunismo sobrevive em alguns países que ainda são ditaduras muito repressivas, em especial na Coreia do Norte, em países que continuam com o regime político do comunismo, com a ditadura do Partido Comunista, mas que adotaram o capitalismo
em geral o capitalismo mais selvagem e desregulamentado possível, que é o caso da China e do Vietnã, e em Cuba, que já iniciou nos últimos anos uma espécie de transição de mercado mais ou menos semelhante à China. A gente ainda não sabe em que isso vai dar, né? Vamos ouvir agora o Eduardo sobre os resultados das experiências comunistas. Em primeiro lugar, um resultado político, né? São todas ditaduras, algumas das quais aberta e francamente regimes totalitários, para muito além de ser um regime autoritário, né? Em segundo lugar, a consequência desse regime político é o fato de que nós tivemos em todos esses lugares, em maior ou menor escala, campos de concentração, campos de extermínio, campos de trabalhos forçados, que caracterizam em todos os regimes de inclinação socialista, de inspiração marxista, práticas de crimes contra a humanidade em dimensões realmente alarmantes. Em terceiro lugar, nós temos também em todos esses casos desastres de natureza econômica que se produziram mais cedo ou mais tarde em menor ou maior escala. É evidente que no caso da União Soviética e da China, vocês que conhecem bem a história vão lembrar que são dois países que passaram por processos de industrialização massivos a partir do momento em que o socialismo de inspiração marxista é implementado num dirigismo autoritário, num dirigismo quase totalitário, a gente pode dizer, mas independente do momento de industrialização e de produção de riqueza, todos esses países acabaram passando, no final, por um desarranjo econômico, uma desgraça, uma tragédia econômica de proporções calamitosas, né? Portanto, a consequência da implementação da doutrina foi, invariavelmente, autoritarismo ou totalitarismo abertamente, campos de concentração, campos de extermínio, tá? Fechamento político total e absoluto e desastre econômico, invariavelmente. Bom, tá encerrada aqui a primeira parte da nossa conversa. Vamos agora para a segunda parte. A gente falou primeiro da concepção teórica, das tentativas de colocar em prática uma doutrina política e de Estado. E agora, a gente vai para as derivações do uso da expressão marxismo. Aqui vale um alerta que a gente vai entrar num terreno que em alguns momentos sai dos livros de história, dos estudos da ciência política e da economia, e entra um pouco na projeção do que é o marxismo, do uso da palavra muitas vezes de forma distorcida. Em alguns momentos, a gente entra no campo até do delírio, da teoria da conspiração. Mas esse é um aspecto que não dá para ignorar. Digamos que é preciso olhar para ele de frente, mesmo que seja às custas de algumas perguntas que podem parecer meio absurdas. Você já deve ter ouvido falar de marxismo cultural. É uma expressão que está no discurso de muita gente hoje, de gente com poder inclusive, com cargos políticos importantes. Do presidente da República a alguns de seus ministros de Estado, como o chanceler Ernesto Araújo. Afinal, o que é marxismo cultural? De onde vem isso? Ouça o Celso. Bom, em geral a conversa de marxismo cultural é sacanagem, né? É coisa de picareta, de vagabundo, é papo furado. O marxismo como filosofia, o marxismo do Marx, não era muito inovador culturalmente. As premissas culturais do Marx eram as do Ocidente, a ideia de liberdade, igualdade, enfim. E Marx deu muito pouca atenção ao estudo da cultura, do comportamento, da família, enfim, da sexualidade, enfim. Os focos principais do Marx eram a economia e a política. E, aliás, os regimes comunistas, leninistas, nunca foram muito progressistas em questão de costumes, em questão de direitos LGBT, ou mesmo legislação sobre o aborto, por exemplo. E, de fato, que, enfim, é muito esquisito você tentar jogar as transformações culturais do Ocidente nas últimas décadas na conta do marxismo. O que aconteceu, na verdade, é que o Ocidente se desenvolveu, a democracia se aprofundou, e chegou à conta dos grupos que até então haviam sido ignorados pelo liberalismo. Grupos para quem o liberalismo ainda era uma promessa falsa. Era o caso dos negros americanos, era o caso da comunidade LGBT, era o caso das mulheres, sobretudo. Era o caso das nações que eram oprimidas pelo colonialismo, enfim. Então, uma série de movimentos se constituíram em defesa desses grupos, mas esses movimentos não são absolutamente anti-Ocidente, como pensa o nosso atual chanceler, que é maluco. Esses movimentos, na verdade, brigam para que a promessa de liberdade ocidental não seja só uma promessa vazia. E se for verdade que a esquerda é que assume a maior parte dessas brigas, parabéns para a esquerda, porque nesse caso específico,
o que ela está fazendo é lutando para que o potencial emancipatório da sociedade moderna seja realizado em sua plenitude. Essa história de que há uma conspiração para enfraquecer a família, ou o que quer que seja, com o objetivo de instaurar o comunismo, é simplesmente mentira. Todas as pessoas que fazem referência a isso são mentirosas, todas elas são estelionatárias. O Eduardo parte aqui de um ponto diferente do Celso quando o tema é marxismo cultural, mas você vai ver que ele chega ao mesmo destino. Ouça. Marxismo cultural é uma expressão que pode designar uma abordagem do fenômeno da cultura e das diversas manifestações culturais que o acompanham a partir de uma teoria marxista, a partir de uma concepção marxista. Nesse sentido, nós poderíamos ter desde a crítica literária até as especulações mais teóricas sobre a natureza da cultura a partir da filosofia de Karl Marx, a partir de uma visão marxista, e isto configuraria o que se chamaria de um marxismo cultural. Contudo, não é este o sentido mais comum da expressão marxismo cultural e, sobretudo, não é este o sentido que a expressão marxismo cultural tem no debate público brasileiro. No debate público brasileiro, sobretudo recentemente, a expressão marxismo cultural serve, na verdade, como uma espécie de referência paranoica, oriunda de uma teoria da conspiração, para designar uma espécie de grande plano de destruição da cultura ocidental, da civilização judaico-cristã e do capitalismo liberal moderno. Conspiração esta que teria no seu núcleo, originalmente, as teorias de Antônio Gramsci, o filósofo marxista italiano, Georg Lukács, o pensador marxista e crítico literário, teórico da literatura húngaro, e, obviamente, a Escola de Frankfurt, responsável por aquilo que se chama nos estudos de humanidades de teoria crítica e que está associado ao Instituto para os Estudos Sociais em Frankfurt, criado em 1923. De lá serão nomes extraordinários como Theodor Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm, entre outros grandes pensadores dessa tradição marxista do século XX. E, a partir de um determinado momento, no final do século XX, ali por volta de 1988, 89, houve esta interpretação de caráter conspiratório que julga que esta corrente de pensamento, a confluência destes pensadores que eu acabei de mencionar, na verdade, foi um plano elaborado em Frankfurt por esses intelectuais, sobretudo da Escola de Frankfurt, para tomar conta do Ocidente, destruir o capitalismo pelas vias da cultura e da dominação institucional da cultura, da educação e do comportamento, uma vez que o processo marxista da revolução do proletariado não teria dado certo, teria ficado confinado ao universo da União Soviética. Essa teoria da conspiração está associada sobretudo a uma figura nos Estados Unidos, William Lind, com D no final, que é uma figura absolutamente exótica da direita, extrema-direita americana, que teve uma breve participação ainda como um pensador do período da Guerra Fria, mas que depois enveredou exclusivamente para o terreno dessas teorias conspiratórias. Ora, no caso brasileiro, num momento em que o Brasil se viu mergulhado em uma radical polarização com o Partido dos Trabalhadores ainda no governo e identificando no Partido dos Trabalhadores ainda no governo até 2016 a esquerda, o marxismo, o socialismo, todas as teorias conspiratórias contra o espírito da esquerda passaram a ser úteis no debate público brasileiro e já vinham sendo mobilizadas por figuras mais histriônicas e caricatas de uma direita um tanto informal e passaram a popularizar essa expressão a partir de então. Bom, no final de 2017, Sérgio Saleitão, que é o ministro da Cultura do governo Michel Temer, promoveu mudanças em um dos mecanismos de incentivo à cultura do Brasil, que é a Lei Rouanet. No evento, ele afirmou que uma das regras que ele estava alterando ali, uma regra que limitava a receita de empreendimentos culturais envolvidos na lei, era, abre aspas, uma regra de país comunista, fecha aspas. E se a gente se aproximar um pouco mais dos discursos políticos que tomam conta da internet hoje,
vai ver que essa associação da Lei Rouanet com o comunismo e com o marxismo é bem frequente. Na linha do perguntar não ofende, a gente perguntou isso aqui pro Celso. A Lei Rouanet é marxista? A Lei Rouanet é comunista? Bom, Lei Rouanet. Cara, é só rindo mesmo, cara. O cara, para dizer que a Lei Rouanet é comunista, ele tem que estar muito bêbado. Ele tem que estar muito doidão. Enfim, a Lei Rouanet obviamente não é comunista. A Lei Rouanet foi feita durante o governo Collor, que era um governo liberal, e a essência da lei é deixar a política cultural, em grande medida, a critério dos empresários que financiam os projetos em troca de vantagens fiscais. Se você quiser criticar ela por isso, você tem o direito de fazer isso. Agora, dizer que isso é coisa de comunista, sinceramente, é até difícil o que dizer, pensar no que dizer para um cara que fala uma besteira dessa. Enfim, sinceramente, acho que o cara devia procurar ajuda psiquiátrica. Agora ouça o Eduardo respondendo a essa mesma pergunta. A Lei Rouanet não tem absolutamente nenhum único elemento que possa ser remotamente considerado marxista. A simples hipótese de associação da Lei Rouanet com o marxismo é produto desse quadro degenerado de radicalização ideológica, em que tudo o que a mentalidade naufragada, essa mentalidade reacionária que não gosta, pode ser a liberdade sexual dos indivíduos, pode ser a renúncia fiscal para financiamento público de cultura, prontamente vira marxismo como uma espécie de rótulo de acusação. Ora, a Lei Rouanet é um mecanismo governamental de incentivo à cultura, como há, por exemplo, nos Estados Unidos. É o caso do National Endowment for the Arts, como há na Inglaterra, como há na Alemanha, como há na França. Cada qual, obviamente, com as suas peculiaridades, com o seu desenho de política pública próprio. Na Lei Rouanet, nós vamos encontrar 3 grandes mecanismos desse incentivo à cultura. O primeiro deles é o Fundo Nacional de Cultura. Isto é, o dinheiro que o Estado brasileiro destina em seu orçamento para o financiamento de preservação de bens culturais, da produção de atividades culturais, sobretudo aquelas que, por suas características próprias, têm menores chances de financiamento no mercado, do simples consumo, digamos assim, das artes, não? A segunda faixa, a segunda camada, então, dessas estruturas, o segundo mecanismo, assim, dessas estruturas de incentivo à cultura prevista na Lei Rouanet é o FICART, que é o Fundo de Investimento Cultural e Artístico. Esse fundo era para ser um fundo de arrecadação no mercado privado para projetos culturais, inclusive com potencial lucrativo. Ele pode dar lucro sem nenhum problema. E é um mecanismo, como a gente pode ver, totalmente liberal do ponto de vista da sua inspiração e da sua concepção. Lamentavelmente, esse braço do mecanismo, esse braço da Lei Rouanet jamais foi implementado. Tá? E por fim, aquilo que é mais conhecido, mais popular e mais tradicionalmente associado à Lei Rouanet, nós temos a Lei de Incentivo Fiscal, o braço de incentivo fiscal da Lei Rouanet, que é a política de renúncia fiscal desenhada pelo poder público para incentivar pessoas físicas, importante destacar isso, ou empresas privadas, a patrocinarem atividades culturais. Você pode decidir sobre uma parcela do valor do seu imposto de renda ou do imposto da sua empresa, que chega ao máximo de 4% esse valor, a fazer uma doação direta a projetos culturais escolhidos por você ou por sua empresa. Não é o governo quem escolhe. Uma vez aprovados os projetos no Ministério, você e a sua empresa que vão escolher. E olha, isso é um mecanismo perfeitamente liberal. A única razão pela qual, eu insisto, se pode acusar de marxismo, que é como frequentemente ocorre essa associação do termo marxismo à Lei Rouanet, a única razão para isso é, para além da polarização ideológica, dessa radicalização que eu descrevi, o fato de que uma parcela do grande público associa um grande número de projetos culturais realizados com incentivo à cultura, com incentivo fiscal, a um grande bloco, digamos assim, de artistas que seriam supostamente de esquerdas ou estariam alinhados com a esquerda. Ora, isso é uma questão muito diferente, que não tem absolutamente nada a ver com o desenho da Lei Rouanet, implementada lá nos anos de 1990, no governo de Fernando Collor de Mello, e desenhada pelo gabinete da Secretaria, então Secretaria de Cultura da Presidência da República, pelo Sérgio Paulo Rony. Tem absolutamente nada a ver com o marxismo. Falar de marxismo, falar de comunismo, é a agenda constante de Jair Bolsonaro, eleito presidente em outubro de 2018, e também de seu entorno e de parte de seus apoiadores. Por que esse termo, marxismo, vem sendo tão usado no Brasil atual? Ouça o que diz o Celso.
Bom, isso aí é um velho golpe, também é estelionato, também é picaretagem. Na verdade, a direita radical tradicionalmente chama todos seus adversários de comunismo porque a briga contra o comunismo é a única que ela sabe ganhar. Se você for comparar os resultados da direita radical com os resultados da esquerda moderada, dos social-democratas europeus, por exemplo, a direita radical vai levar uma surra. Os resultados da esquerda moderada são muito melhores. Se você for comparar os resultados da direita radical com os resultados da direita liberal, a direita moderada, a direita radical também vai levar uma surra. Os resultados da direita liberal são muito melhores. Então eles fazem essa sacanagem, que é tentar convencer o público de que todo mundo que é contra a direita radical é comunista, porque a única briga que eles sabem ganhar é a briga contra os comunistas. O Eduardo, ele acha que a agenda do marxismo e o uso da palavra marxismo é mais recorrente em bolhas de discussões na internet, em grupos específicos, muito mais frequente aí do que necessariamente na agenda da população em geral. Ouça ele. É claro que o termo começou a aparecer muito mais, em primeiro lugar, em redes sociais. É claro que nas redes sociais ele não ficou exclusivamente confinado aos intelectuais de esquerda e ou aos poucos, porque sempre foram minoritários, né, pelo menos nos últimos 50 anos, aos poucos intelectuais de direita ou conservadores, né, que com ele rivalizavam. É verdade, isso aconteceu. Então o marxismo apareceu um pouco mais nesse universo de redes sociais. Todo mundo que estava politizado e discutindo esquerda ou direita, o governo do PT, era quão marxista, o socialista, o esquerdista ele era, como esse socialismo, esse esquerdismo eram as marcas, né? Era a marca do nosso atraso e das nossas dificuldades políticas todas. Então, óbvio que isso apareceu um pouco mais ali. Isso evidentemente teve também uma maior presença de imprensa, porque a gente precisa registrar o fato de que isso aconteceu nas redes sociais. Isso é uma curiosidade do novo dinamismo, da nova dinâmica da imprensa, uma coisa que não existe na vida real, que tem apenas existência no mundo das redes sociais, passa a ser registrada pela imprensa e começa a dar uma espécie de chancela de existência real, quando na verdade ela não tem. Mas basta a gente andar na rua. Você andar na rua, não tem ninguém falando de marxismo, não tem grupos discutindo marxismo pelas ruas, ninguém está falando disso nos restaurantes, ninguém está falando disso nos bares e tal. Então, na verdade, não há uma espécie assim de, nossa, como o termo foi popularizado. O que tem esse efeito de mídia social, das redes sociais, tá? Agora, é claro, nesse universo em que isso se popularizou mais, a razão pela qual isso aconteceu é que o tensionamento ideológico entre esquerda e direita no Brasil, independente de quaisquer que sejam as nuances desses dois conceitos, o tensionamento ideológico foi muito forte e o termo marxismo acabou vindo à tona nesse quadro de tensionamento em que a esquerda, depois de 16 anos no poder, pouco menos de 16 anos no poder, se viu de novo na posição minoritária que ela tinha sido durante bastante tempo, né? Então, nesse contexto de uma onda, como se convencionou chamar de onda conservadora, que na verdade era uma reação contrária ao longo período de dominação de governo do PT no Brasil, o termo acabou sendo mais veiculado. Além disso, ele também foi mais veiculado em função da difusão, especialmente nos meios digitais, nas mídias sociais, da teoria conspiratória chamada de marxismo cultural. O Eduardo citou aí o Partido dos Trabalhadores, o PT. Então vai aqui a pergunta. O PT é marxista? Primeiro, Celso. Sempre houve muitos marxistas no PT, mas o PT nunca foi um partido marxista. Na verdade, o PT nunca teve um projeto utópico tão claro de longo prazo como outros partidos de esquerda tiveram. Isso refletia em grande parte duas coisas. Em primeiro lugar, o fato que o PT nasceu disputando espaço com o Partido Comunista. O PT lutou pela liderança da esquerda contra o PCB e venceu. Em segundo lugar, porque os grupos que fundaram o PT eram bastante heterogêneos. Então você tinha muita gente da Igreja Católica, você tinha gente de grupos minoritários do marxismo que não queriam que houvesse uma ideologia oficial, porque senão eles seriam minoritários. Era o caso dos trotskistas, por exemplo. Você tinha tendências como os autonomistas, que gostavam de um discurso até um pouco beirando o anarquismo. E você tinha uma massa de sindicalistas que, sinceramente, não estavam interessados em grandes debates sobre a filosofia alemã do século XIX, certo?
Era o caso do Lula, por exemplo. Então, a postura oficial do PT é que o socialismo petista será construído durante a luta. Tem um documento famoso do PT chamado Socialismo Petista que diz isso. Isso equivale mais ou menos a dizer que não há um programa muito detalhado de longo prazo. E tudo bem. Na prática, o partido funcionou como um partido social-democrata, como um partido de esquerda moderado que agiu dentro do capitalismo liberal para reformar o capitalismo, através de políticas sociais e coisas do tipo. Isso, nesse sentido, e enquanto o PT foi basicamente isso, ele deu bastante certo, enfim, e governou bastante bem enquanto ele se concentrou nesse tipo de coisa. E vale dizer, os outros partidos social-democratas do mundo desenvolvido não tem a menor dúvida que o PT é um dos seus. Assim, se você for falar com o cara do Partido Social-Democrata Alemão e perguntar para ele qual é a natureza do PT, ele vai dizer, um partido social-democrata como o nosso. Se você for perguntar para um cara do Partido Social-Democrata Sueco, ele vai dizer a mesma coisa. É muito difícil achar alguém fora desse círculo da direita brasileira mais doidona que acha que o PT era um partido marxista. Enfim. Agora o Eduardo. O PT, Partido dos Trabalhadores, é marxista? O PT é um partido com ranço marxista, isso é diferente. Tá? Quer dizer, isso não é um partido marxista no seu sentido histórico, assim como o Partido Socialista Francês não é um partido marxista, como o Partido Trabalhista Britânico não é um partido marxista. Eles já estiveram até mais próximos desse campo ideológico no passado, mas seguramente não são mais isso, e mesmo naquele contexto do século XX, durante a Guerra Fria, não se pode falar que fosse exatamente isso. Agora, isso não quer dizer que o marxismo não é relevante na história, na formação e na construção da identidade e dos discursos do PT. Quer dizer, o PT é um partido que, surgido da convergência do sindicalismo renovado do final dos anos 70, dos setores à esquerda da Igreja Católica e dos intelectuais de esquerda em geral no Brasil, é um partido que manteve no seu menu, no seu cardápio interno, muito da visão de mundo, dos debates teóricos, da influência geral mais larga mesmo do marxismo. Marxismo esse que foi absolutamente determinante na definição da esquerda do século XX. Então, se você olhar as resoluções dos congressos do Partido dos Trabalhadores, até hoje você vai encontrar expressões como propriedade pública dos meios de produção, né? Então, isso é tomado explicitamente de uma categoria marxista, né? Da expropriação dos meios de produção que não devem ficar nas mãos da burguesia, da classe dominante, não devem ser privados. Mas isso é um pouco risível, né? Você pensar que o PT em 2018 tem isso no seu documento. Então, por que não é um partido marxista, se eu faço essa caracterização aqui, né? Por que ele não é estritamente falando um partido marxista? Bem, deixando de lado toda uma série de caracterizações e especificações do que era a concepção histórica de Karl Marx do Partido Revolucionário, lá no século XIX, nós podemos dizer, em primeiro lugar, que inúmeros partidos de esquerda no quarto de século final lá do século XX, especialmente nesse período, eles deixaram a matriz marxista clássica que os unia aos diversos partidos comunistas pelo mundo e encontraram, esses partidos, cada qual, a seu modo, do seu jeito, uma voz própria do que seria ser uma esquerda. Nova esquerda, eurocomunismo, foram muitos os nomes e os slogans que foram bolados para falar dessas revisões pelas quais a esquerda marxista acabou passando no final do século passado. Isso quer dizer que os vestígios de marxismo nessas organizações eram propriamente ideológicos, eram retóricos, mas não necessariamente políticos e governamentais. Quer dizer, uma vez vencida uma eleição, nenhuma ditadura do proletariado ia ser implementada. Uma vez vencida uma eleição, nenhuma expropriação dos meios de produção da burguesia aconteceria. Então esses partidos todos, em todo o Ocidente, quando não se dissolveram, passaram a operar no registro de partidos social-democratas. Isso aconteceu com o PS francês, isso aconteceu com o Partido Trabalhista Britânico, especialmente depois dos anos 90. O PT, como eu disse, ele nasce nesse contexto já do final desses partidos marxistas convencionais, como eram os partidos comunistas. Então o seu marxismo aparece como uma espécie de tempero rançoso, como eu disse. Isso, por exemplo, nessa expressão recorrente no PT de propriedade pública dos meios de produção, mas isso é retórica, né? No governo, trata-se de um partido que, de um lado, é social-democrata, às vezes bem, às vezes mal,
na sua social-democracia, bem eficaz ou não. E, de outro lado, é um partido que frequentemente se inclinou, sobretudo no governo federal, a ser um partido populista de esquerda com traços típicos da América Latina e que, lamentavelmente, acabou exibindo fortíssimos vínculos com a corrupção e uma disposição, uma inclinação autoritária, sobretudo no que diz respeito a controle da imprensa e a uma espécie assim, de aparelhamento sistemático de instituições públicas. O ex-líder operário Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente do Brasil de 2003 a 2010. Ajudou a eleger sua sucessora, também do PT, Dilma Rousseff. Ela foi eleita em 2010, reeleita em 2014, numa eleição bastante apertada. E depois de 2 anos, sofreu um impeachment por manobras fiscais em 2016. Lula está preso, cumprindo pena da Lava Jato. Uma pena que ele contesta. A Dilma tentou se eleger para o Senado em 2018, na disputa em Minas, e ficou de fora. Esse é só um microcontexto para a pergunta. Os governos Lula e Dilma foram marxistas? Ouça o Celso. Não, de jeito nenhum, não foram. Novamente, o sujeito para achar que foi, ele tem que estar completamente amaconhado. Nenhum dos governos do PT estatizou os meios de produção. Nenhum dos governos do PT estabeleceu regimes de economia planificada. Nenhum dos governos do PT estabeleceu uma ditadura de partido único ou uma ditadura de qualquer tipo que fosse. Se você dissesse para o Lenin, olha aqui, está aqui um governo comunista, ele dá dinheiro para pobre e faz isenção fiscal para rico, ele te daria um tiro no meio da cara. Assim, isso não faz o menor sentido, são coisas completamente diferentes. O governo do PT teve seus defeitos, mas são os seus próprios defeitos, não são os defeitos dos regimes comunistas. Os governos petistas, no fundo, foram governos social-democratas adaptados à realidade brasileira, que é bastante complicada e, inclusive, diferente da realidade europeia, onde os outros países social-democratas se desenvolveram. Mas, novamente, fora do círculo da direita brasileira mais doidona, assim, esses caras malucos, não tem ninguém que ache que os governos do PT foram regimes marxistas. Assim, não tem ninguém entre os especialistas em comunismo do mundo que vai te dizer isso. Enfim, isso é mentira, basicamente. Ouça agora Eduardo sobre a mesma questão. Os governos Lula e Dilma foram marxistas? Olha, bem, não faz nenhum sentido afirmar que os governos petistas do Lula e da Dilma foram marxistas, mesmo se nós considerarmos as atualizações de doutrinas e as contextualizações de caráter histórico ou geográficos, ou mesmo as diversas variedades políticas do conceito de marxismo. Isso não faz sentido. O governo Lula, em seu primeiro mandato especialmente, período de 2003 a 2006, foi um governo razoavelmente comprometido com os princípios da economia liberal, da moderna economia liberal, que era dominante do ponto de vista global ao longo dos anos 80 e 90 e até mesmo início dos anos 2000. Do ponto de vista econômico, durante esses governos petistas, pode-se dizer que se manteve a diretriz herdada do governo anterior, a diretriz do governo Fernando Henrique Cardoso, que por sua vez já caracterizava aquele período dos anos 90 na América Latina também. Isto é, uma diretriz centrada nas noções de responsabilidade fiscal, de controle dos gastos públicos, com metas de inflação e de superávites primários. São governos que chegaram, por exemplo, a fazer, os governos petistas, o governo petista de Lula o primeiro mandato, chegou a fazer uma mini reforma da Previdência em 2003, aprovou a lei das parcerias público-privadas em 2004, uma lei super importante quando bem aplicada, para você modernizar a prestação de serviços públicos, e a oferta dos bens públicos à população por meio de parceiros privados. Não tiveram receios, esses governos petistas, não tiveram receios de privatizar, ainda que usassem outros nomes, usassem, por exemplo, com frequência o conceito de concessão no lugar de privatização. Também é verdade que, após a crise de 2008, é claro, essa visão econômica dos governos petistas mudou bastante, tornando-se muito mais estatizante e intervencionista do que já tinha sido, pelo menos em intenções, anteriormente a esse período. Sobretudo a partir de 2011, com a Dilma Rousseff no comando, dá para se falar que essa guinada se consolida. Mas mesmo assim,
mesmo esse intervencionismo estatal, essa nova matriz econômica, como acabaram chamando os economistas do governo, você pode dizer que ela era marxista em qualquer sentido realmente técnico ou relevante desse termo. Na verdade, era uma matriz, era uma versão, se me permitem, um pouco abastardada de um keynesianismo misturado com doses altas de um populismo de governo. E essa fórmula não tem nada de exclusivamente marxista ou propriamente marxista no seu sentido histórico ou mesmo renovado. O Eduardo chama a atenção aqui que mesmo nos programas de distribuição de renda, os programas sociais, a concepção das políticas dos governos petistas está muito mais ligada ao liberalismo econômico. Ouça. Os governos petistas souberam promover um programa particularmente notável, eu diria, que é o programa Bolsa Família. Não vou entrar aqui na questão das matrizes, né, das origens do programa Bolsa Família no governo Fernando Henrique Cardoso, mas o fato é que esse programa tem um espírito inteiramente tributário ao liberalismo da Escola de Chicago. Ele não tem absolutamente nada, ele não deve absolutamente nada a especulações teóricas, filosóficas ou econômicas do marxismo. Quer se fale do desenho da política pública, né, chamada de focalista, por oposição a que a esquerda nacionalista e desenvolvimentista preferia, que era a chamada política pública de tipo universalista, né, quer a gente pense nesses termos, quer se fale, né, de um outro aspecto, que é a predominância da importância do combate à pobreza extrema sobre a questão da desigualdade em sentido mais estrito, o debate da área social do governo petista também objetivamente não deve em nada, né, a nenhum aspecto de qualquer teoria de tipo marxista, né? E politicamente, né, foram governos muito entusiasmados com a corrupção potencializada pelo presidencialismo de coalizão no Brasil. Em política externa, por exemplo, foi um governo adepto de uma espécie de nova versão do terceiro-mundismo que já tinha sido dominante em outros contextos para países não alinhados, digamos assim, no período da Guerra Fria. Né? Nenhum outro caso, política ou política externa aqui, você pode falar em marxismo em sentido sério, para ser levado a sério mesmo. Né? Marxismo em questão assim, nos governos petistas, assim, só se você considerar assim, um discurso radicalizado que de tempos em tempos aflorava, sobretudo para mobilizar as bases políticas e, claro, o ranço autoritário próprio dessa matriz de pensamento que mancha as esquerdas latino-americanas em particular e que se faz presente na formação dos quadros dirigentes do PT históricos e que foram de grande destaque nos governos petistas. Bom, gente, é isso aí. Tá aí a conversa com o Celso e o Eduardo, que são analistas que não partem do mesmo ponto no que se refere ao espectro político ideológico, mas que deixam aí suas impressões. Eu acho que elas são bastante úteis para o debate atual. Vamos agora então para a nossa dica de livro da semana. E quem dá a dica é a jornalista Priscila Pacheco, editora adjunta da agência Mural. Vai lá, Priscila. O livro que eu indico se chama Notas de um Tempo Silenciado, do Robson Vilauba. É uma HQ que reúne uma série de reportagens sobre a ditadura militar. Vilauba quis contar as histórias de pessoas que viveram naquele momento e são ditas como esquecidas. Então ele traz a figura do indígena, das pessoas negras. Por exemplo, podemos ver a história dos aldeamentos indígenas que foram inundados às margens do Rio Paraná por causa de obras, o processo de tortura e prisões de índios que eram mandados para postos como no Nonoai, no Rio Grande do Sul, onde as celas eram de madeiras e sem banheiros, o caso do reformatório agrícola Krenak, localizado em Esplendor, Minas Gerais, que começou a funcionar em 69 para, diziam, reeducar índios aculturados, as ações da Guarda Rural Indígena. E os quadrinhos do Vilauba apresentam um traço forte, são em preto e branco, e há momentos que parece que o desenho foi feito com carvão, de tão forte. Mas apesar do traço que parece grotesco, a gente consegue observar os detalhes dos desenhos, as expressões de cada rosto. E há uma sintonia entre imagens e palavras, algo que faz a leitura fluir e que, de certo modo, dá uma leveza para o tema. Enfim, Notas de um Tempo Silenciado foi publicado pela Besouro Box e ganhou o prêmio Vladimir Herzog de Anistia de Direitos Humanos em 2014. Com produção de Laila Moalen, colaboração de Ricardo Monteiro e músicas da trupe Chá de Boldo, a gente termina aqui mais um Politiquês. Eu sou o Conrado Corsaletti e espero você na próxima. Valeu!